Companhia da Mídia. Clipagens eletrônicas do seu programa de televisão preferido ou da reportagem que você perdeu. Entregue em DVD personalizado. Produção de vídeos técnicos e institucionais. Uma facilidade para você ou sua empresa. Suporte em comunicação empresarial. Os seus projetos saindo do papel. Fale conosco. 73-8117-3776. Companhia da Mídia. Um passo à frente. A partir de hoje, o Bahia Meio-Dia convida você para uma viagem pelos caminhos do cacau do Brasil. Nós vamos conhecer, principalmente na Bahia, Espírito Santo e Pará, a rotina em fazendas que comemoram o sucesso da lavoura cacaueira. São pequenos e grandes produtores que estão de antenas ligadas nas necessidades do mundo consumidor de chocolate e conseguem rentabilidade agregando valor ao cacau e até mesmo criando novas tecnologias de produção. Exemplos que podem perfeitamente ser adaptados ao sul da Bahia, que ainda é a principal região produtora do Brasil. Para começar, a repórter Marta Almeida e o cinegrafista Marcelino Silva embarcaram para a região de Cametá, no Pará. Lá no berço da cultura, da cacauicultura baiana, a produção orgânica, que é muito mais valorizada no mercado externo, ganha cada vez mais espaço. A origem do cacau baiano está a quase 2.300 quilômetros de distância. O embarque na balsa é feito a 150 quilômetros de Belém, no Pará. A viagem é agradável, dura quase 2 horas. É o caminho mais rápido, pelo rio Tocantins. Do outro lado da margem está a cidade de Cametá, que tem hoje 110 mil habitantes e exibe construções antigas, da época dos jesuítas. Historiadores contam que foram estes religiosos que trouxeram para cá o cultivo do cacau. Aqui a lavoura tem mais de 300 anos. O cacau é de várzea, fica em terrenos que são alagados pelo rio de acordo com a maré. São mais de 3.000 hectares cultivados, a maior parte na região das ilhas. O município de Cametá tem 124 ilhas aqui no rio Tocantins. O cacau de várzea é cultivado principalmente nas ilhas. E foi nesta região que em 1746 o francês Louis-Frédéric Warneau pegou as sementes que ele levou para o sul da Bahia. Ou seja, estamos exatamente no berço da cacauicultura baiana. José Felipe nasceu e foi criado nesta região. Um paraense orgulhoso de ser da terra que deu origem à lavoura cacaueira da Bahia. A gente se sente honrado, né? Porque na verdade o nosso produto, né? E dar o Ibope para outro lugar, né? Isso é uma honra para a gente, né? Que mora aqui no lugar, né? E trabalha com isso. Então, para nós na verdade é uma satisfação grande, porque em saber que a gente trabalha com produto, né? Que na verdade tem êxito para o futuro, né? José é um agricultor familiar, o que é muito comum por aqui. Em fazendas com 3 hectares em média, pai, mãe, filhos, tios, sobrinhos, todos trabalham juntos. Outra informação importante, 95% da área cultivada são de cacau orgânico. No verão, aqui no norte, a lavoura está assim, sequinha. Mas no inverno, a água do rio Tocantins invade tudo durante parte do dia e chega até mais ou menos esta altura aqui. Esta característica da região praticamente obriga o agricultor a adotar o manejo do cacau orgânico. É porque se for usar o adubo químico, é levado pelas águas. E se for colocar o veneno, inseticida, pesticidas, vai prejudicar os peixes, né? Vai matar os peixes do rio. Para José, a forma ecologicamente correta traz um benefício fundamental. Quando as pessoas começam a trabalhar com essa questão de química, né, geralmente até a situação da saúde, né, prejudica. Eu já vi muitas pessoas até que perderam a vista através desses químicos, né, que usam, né, e eu vejo assim, pimental, essas coisas, e tive essas pessoas. E aqui a gente, graças a Deus, está livre disso, porque nós não usamos essas coisas, né? Então eu acredito que vale a pena assim, trabalhar com produto orgânico, né?
pelo motivo até da saúde, né? E mesmo da qualificação dos nossos produtos, né? Antônio José Cantão cultiva cacau de várzea há 25 anos. Para ele, colocar no mercado um produto que não agride a natureza é muito mais do que uma obrigação imposta pelo Rio Tocantins. Eu me sinto orgulhoso de estar nesse objetivo, porque foi o que eu escolhi. Eu acho importante, porque é daqui que nós sustentamos a nossa vida, essa é a importância da natureza. Você vai ver agora a segunda reportagem da série especial sobre o cacau que o Bahia Meio Dia exibe desde sábado. O destaque hoje é uma pesquisa de campo desenvolvida na Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Rondônia e Pará. O objetivo? Provar ao mundo que o Brasil tem cacau com qualidade para a produção de chocolate fino. Quais são as variedades de cacau produzidas no Brasil? Para o setor chocolateiro internacional, a resposta é uma só: o cacau forasteiro. Este é o tipo predominante no mundo, 95% do cacau cultivado. O forasteiro é o cacau nativo da Amazônia. Pode ser parazinho, Maranhão ou o cacau comum da Bahia. Além do Brasil, está presente nos principais países produtores da África e Ásia. O problema é que este cacau para a indústria de chocolate fino não tem aroma e sabor ideais. Apenas o crioulo, predominante na América Central e em parte da Ásia, e o trinitário, um cruzamento natural entre o forasteiro e o crioulo, podem produzir um chocolate fino, de alta qualidade. Belém, capital do Pará. O maior banco de germoplasma do cacaueiro do mundo está na Estação Experimental de Recursos Genéticos da CEPLAC, órgão de pesquisa do cacau do Ministério da Agricultura. Uma coleção de mais de 21 mil variedades que foram coletadas em expedições no Brasil e em outros países produtores de cacau. O banco é um importante acervo para a pesquisa que busca o melhoramento genético. E já que o cacau mais valorizado é o crioulo, fica a pergunta: por que o Brasil não investe nesse tipo de cacau? O crioulo realmente é o cacau da Venezuela, da Colômbia. É o cacau que dá um chocolate fino, conhecido mundialmente. Acontece que essas variedades, elas não se adaptam satisfatoriamente em nossa região. E depois temos também o problema das doenças, que essas variedades são suscetíveis, podendo vir a trazer problema até de dizimar a nossa cacauicultura no Brasil, e na Amazônia e no Brasil. Como não é viável o cultivo do cacau crioulo no país e o mercado internacional reconhece o Brasil apenas como produtor de cacau forasteiro, uma pesquisa de campo quer mostrar ao mundo que a realidade da cacauicultura brasileira é outra. O agrônomo Almir Martins, da CEPLAC, é o responsável por um levantamento que inclui entrevistas e registro em fotos em fazendas de cacau de todas as regiões produtoras. O trabalho começou em agosto. O agrônomo já visitou e fotografou plantações de cacau do Espírito Santo e da Bahia. E termina o levantamento aqui, na região norte, no Pará, Amazonas e Rondônia. Com as informações e as imagens coletadas, o que se pretende é provar que o Brasil cultiva hoje 200 variedades de cacau com características do tipo trinitário, que ainda não foram avaliadas quanto ao aroma e sabor. Do que está dependendo para que essas avaliações sejam feitas? Nós na CEPLAC ainda não temos um pessoal treinado para fazer essas avaliações. E nesse sentido a CEPLAC vem fazendo acordos internacionais com o CIRAD na França, que é um grande organismo de pesquisa reputado internacionalmente, e também com
empresas especializadas da República Dominicana e fazendo acordos com instituições também brasileiras, a Universidade de Viçosa, a Universidade de Lavra e o Itaú em São Paulo, no sentido de reunir técnicos para que possamos fazer essa avaliação e desmistificar essa imagem de que o cacau brasileiro é forasteiro e não serve para fazer chocolate fino. O resultado deste trabalho será publicado e distribuído em eventos internacionais do setor chocolateiro, como o Salão de Paris. A ideia é divulgar no mundo 4 pontos básicos que destacam as qualidades do cacau brasileiro. O primeiro é a questão do aroma e do sabor da floresta atlântica e da floresta amazônica, a questão da qualidade, a questão do respeito às questões sociais e às questões ambientais. Quem recebe a visita do pesquisador se surpreende com a avaliação negativa do cacau brasileiro lá fora. É o caso do agricultor José Figueiredo dos Santos, de Altamira. Criado numa fazenda de cacau, ele garante: qualidade é o que não falta nas amêndoas do Brasil. E por isso eu julgo que o cacau brasileiro é o melhor cacau do mundo. A alta produtividade, esta é a meta de qualquer produtor de cacau no Brasil. Quanto mais se colhe por hectare, maior é a rentabilidade da fazenda e mais viáveis ficam os investimentos de uma forma geral. Nesta viagem pelos principais estados do país que investem nessa cultura, uma informação que muitos baianos ainda não sabem. Perdemos uma posição importante no mercado brasileiro. Qual? É o que você vai conferir agora na terceira reportagem da nossa série especial sobre o cacau. Ilhéus, no sul da Bahia, sempre foi considerada a capital do cacau no Brasil. A lavoura faz parte da história da cidade, trouxe muita riqueza e imortalizou nos livros de Jorge Amado a figura do coronel do cacau, que mandava e desmandava na região. Mas a crise, que começou com preços baixos e se agravou em 89 com a chegada da vassoura de bruxa, doença que apodrece os frutos na árvore, afetou a principal fonte de renda do município. A produção caiu. Hoje, Ilhéus colhe 10 mil toneladas por ano e já não é mais o maior produtor de cacau do país. Está agora no Pará, o município que mais produz cacau no Brasil. Para chegar a Medicilândia, no sudoeste do estado, é preciso viajar 1h30 de avião, saindo de Belém até Altamira. De lá são 90 quilômetros na Transamazônica, que em dias de sol fica deste jeito. Em vários trechos, a estrada é engolida pela nuvem de poeira. Uma viagem perigosa e cansativa. Quase 1h30 depois, chegamos a Medicilândia. 22 mil pessoas vivem aqui. 12 mil delas trabalham direta ou indiretamente com o cacau. O lugar é pequeno, sem muita estrutura, mas bem movimentado. Daqui saem por ano 16 mil toneladas de cacau. São 28 mil hectares de plantações. É uma cidade de imigrantes. Desde os anos 70, famílias inteiras chegam em busca de terras baratas e oportunidades. Primeiro, o principal atrativo era esta usina de açúcar e álcool. O empreendimento levou a cidade a cultivar 3.500 hectares de cana, mas a empresa faliu há 8 anos. A estrutura está abandonada. O prédio onde funcionava o Banco do Brasil está em ruínas. Para os agricultores que plantavam cana, a saída foi investir na cacauicultura. E neste retorno do cacau às suas origens, uma boa surpresa: a alta produtividade dos cacaueiros. As sementes trazidas da Bahia geraram plantas que produzem até 3.000 quilos por hectare, ou 200 arrobas. A alta produtividade aqui em Medicilândia é atribuída principalmente ao solo.
terra roxa, que responde bem à adubação e retém água. Mas esse não é o único fator. Só a qualidade da terra não garante os bons resultados. É preciso empreendedorismo do produtor em buscar conhecimento e utilização de material genético de alta qualidade, como também de manejo, tanto na planta como no solo, né? Em busca de alta fertilidade, que não é natural, ela é praticada. E essa qualidade do solo, ela pode ser repetida em outras regiões produtoras de cacau? Com certeza, você tem que iniciar pela análise do solo, para posteriormente, do resultado, você aplicar uma adubação, que pode ser química, alternativa ou orgânica. Carlos trabalha diretamente com os produtores, dando as orientações necessárias para o sucesso na colheita. Ele explica que nesta região, que é muito quente, o sombreamento é também importante para a produtividade. Para exatamente favorecer uma temperatura mais ou menos estável, em torno de 25 graus. Você vê que nessa hora, no momento certo, nós estamos a 32 graus dentro dessa roça. E a cacaucultura, a produção é feita exatamente numa temperatura estável em torno de 25 graus. O sombreamento, que justamente era uma espécie de plantas e variedades que tivesse fixadora de nitrogênio no solo, é que é importante para a distribuição numa área em torno de 24 metros por 24 metros, que vai alcançar esse sombreamento para proteger as plantas contra os ataques intensivos de pragas. Na estação experimental Paulo Dias Meireles, da CEPLAC, técnicos e pesquisadores trabalham para oferecer aos produtores variedades com alta resistência e produtividade. 90% do cacau na natureza, ele precisa de uma outra variedade para que haja um cruzamento, porque essa variedade só, ela não consegue produzir, né? Então ela precisa de um material diferente. Então a CEPLAC procurou estudar e continua estudando variedades novas, assim, para que haja um acréscimo nessa produção. Uma biofábrica está sendo construída para distribuir mudas, não apenas sementes, como é feito normalmente aqui no norte do país. O cacau em Medicilândia está mudando a vida de muitas pessoas. Valmir Gotardo chegou em 84. Começou do zero. Cultivou cacau em 60 dos 100 hectares da fazenda que ele batizou com o nome do estado de origem, Paraná. Em pouco tempo, com um manejo adequado, Valmir conseguiu árvores recordistas em produtividade. Feliz da vida, só pensa em investir cada vez mais no cacau. Já estou com um viveiro feito, já plantar mais de novo e ir em frente, né? Seguir em frente. O cacau é bom. Chegamos hoje à quarta reportagem da série especial de cacau e o assunto é o SAF, Sistema Agroflorestal. Na Bahia, no Espírito Santo e no Pará, o consórcio do cacau com outros cultivos é sucesso absoluto. Além de ser bom para o bolso do agricultor, ainda faz bem ao meio ambiente. O sistema agroflorestal, mais conhecido como SAF, é o cultivo de 2 ou mais espécies em consórcio. Ele reduz o impacto ambiental com a proteção do solo, já que pelo menos um dos cultivos consorciados tem que ser de árvores, frutíferas, de essências florestais ou palmáceas. Na Bahia, o sistema de cultivo do cacau sob a Mata Atlântica, a cabruca, é considerado uma espécie de SAF natural, porque preserva árvores nativas. Mas aqui também há cacau cultivado com açaí e principalmente seringueira. Uma forma de aproveitar melhor a terra, sem derrubar nada, pelo contrário, acrescentando mais verde à paisagem. Em Ituberá, no Baixo Sul da Bahia, a combinação cacau-seringueira está cada vez mais forte. Carlos Matos só cultivava a seringueira. Há 3 anos plantou o cacau. A associação de seringueira com cacau permite uma renda maior para o agricultor. A minha experiência era com seringueira em monocultivo. Então eu tinha uma única fonte de renda. E em um momento em que uma cultura tiver com preço mais baixo, a outra complementa essa fonte de renda. Hoje nós temos um grande exemplo. A crise econômica derrubou o preço da borracha
e não derrubou o preço do cacau. José Barbosa fez o contrário. Tinha plantação de cacau e há 2 anos introduziu a seringueira. Ele também espera conseguir bons resultados com o SAF. Se você planta só cacau hoje, então a gente cai a renda familiar. E com seringueira a gente viu que o retorno é só maior. Quer dizer, você vai ter uma faixa de R$ 3.500 ou R$ 4.000 de retorno com borracha, você vai ter mais ou menos uns R$ 3.000 ou 4 com cacau, e a gente vai ter aí por hectare, a gente vai somar um retorno de mais ou menos R$ 7.000 por hectare, aí é uma coisa muito boa. Espírito Santo, Linhares, bacia do Rio Doce. Aqui a maior parte do cacau é cultivada na Cabruca, às margens do rio, onde não há mais como expandir a lavoura. E sem mais espaço nas cabrucas, a expansão da cacauicultura aqui no Espírito Santo passou a ser feita com o sistema agroflorestal, em áreas que antes eram destinadas a outras lavouras ou pasto. Hoje, o SAF já está presente em 20% das fazendas de cacau do estado. Cacau com seringueira, coco, cupuaçu, banana, laranja, café, mamão, madeira nobre. Nas fazendas com SAF, o produtor comemora a alta rentabilidade. Ganha o agricultor, ganha o meio ambiente. Xerxes Calimã conta que o sistema agroflorestal na fazenda dele, onde há uma reserva da Mata Atlântica, está ajudando até a preservar algumas espécies. A gente vê que o número de pássaros é bem diferente de outras áreas. Aqui principalmente porque a gente tem uma grande floresta aqui ao lado, né? Então eles utilizam, a gente tem notado que os mutuns, as antas passeiam pelo cacau como se fosse floresta. No Pará, o SAF também está mudando o perfil da agricultura. Tomé Açu, cidade de 50 mil habitantes, já foi o maior produtor de pimenta do reino do país. No auge do cultivo, foram 5 mil toneladas por ano. A pimenta do reino foi introduzida nesta região no final da década de 30, por um dos integrantes da colônia japonesa que está completando 80 anos no Pará. Até a década de 70, o cultivo se adaptou bem à região. Mas o aparecimento da fusariose, que reduziu a vida das plantas de 20 para 8 anos, fez o cultivo entrar em crise. A produção caiu pela metade. Os agricultores foram obrigados a buscar novas alternativas. Foi aí que o SAF começou a ganhar espaço. Realmente é um sistema que funciona no nosso clima, principalmente com a melhoria do solo, né? Evita os impactos com a chuva, né? Evitando a erosão. E na parte microbiológica, ela consegue nesse sistema desenvolver micro-organismos que evita o uso em grande quantidade de inseticida, melhoria do solo, conseguindo uma economia no sistema de produção. A pimenta foi mantida, mas agora é plantada em consórcio com outros cultivos. É o que faz o agricultor Mitinori Konagano. Ele migrou para o Brasil quando tinha 2 anos de idade. A família investiu tudo na pimenta e conseguiu aumentar a fazenda de 20 para 850 hectares. Com a fusariose, a aposta foi no sistema agroflorestal, que diversificou a produção. Em cada quadra da fazenda, um tipo de consórcio em sistema agroflorestal, sempre iniciado com a pimenta do reino. Quando a pimenteira morre, a produção continua com os cultivos perenes, de longa duração, como cacau, cupuaçu, castanheira, açaí e essências florestais. A pimenta é então replantada em outra área, onde é iniciado um novo SAF. Assim, na fazenda tem colheita praticamente o ano todo. Nós temos uma rentabilidade durante o ano, sim. E quando acabarem as áreas da fazenda do senhor? Nós temos ainda bastante propriedade, área degradada, que antigamente o pessoal produzia muita mandioca nessa região, e adquirir essas terras, ainda temos bastante área degradada, alterada, então a gente tem área para cultivar sistema agroflorestal, e a gente implanta a pimenta do reino e entra com um sistema agroflorestal dentro. E um dia acabar essa área, eu tenho condições de adquirir mais terra, continuar implantando o SAF, deixando para gerações aí, né?
quinta reportagem da série especial sobre o cacau, vamos nos concentrar no Espírito Santo. Lá conferimos de perto a rotina de agricultores que tratam suas fazendas como empreendimentos. Exemplos de que mesmo com dificuldades, como a vassoura de bruxa, a estiagem, a lavoura responde de forma positiva se for bem cuidada. Uma região que respira prosperidade. Linhares, no Espírito Santo, tem comércio forte, fábricas de móveis. Aqui está a unidade da Petrobras, que extrai gás natural para abastecer cidades vizinhas e até outros estados. No campo, pecuária, café e cacau. O estado, que já foi o segundo maior produtor de amêndoas de cacau do país, tem 23 mil hectares de cacauais. A maioria é na Cabruca, às margens do Rio Doce. E esta não é a única característica que nos remete ao cacau baiano. Foi os baianos que vieram lá do sul da Bahia e implantaram aqui o cacau, os primeiros a implantar. E nessa vinda dos baianos para cá, teve um governo do Espírito Santo que começou a incentivar também o desenvolvimento da cacaucultura. Como? Ele doava as áreas para as pessoas, mas só daria escritura quando a pessoa tivesse plantado 50% da área em cacau. As primeiras sementes que vieram da Bahia foram cultivadas aqui, na Fazenda Maria Bonita. Casa imponente, estrutura completa. A Maria Bonita é cenário histórico do cacau capixaba. E por uma destas coincidências da vida, foi também a fazenda onde o primeiro foco da vassoura de bruxa no Espírito Santo foi encontrado em 2001. Perdi muitas noites de sono, preocupado com toda a situação. As cenas são realmente impressionantes e deixam qualquer cacauicultor apreensivo. Mas no mesmo local onde a doença surgiu no estado, técnicos e pesquisadores da CEPLAC buscam o controle mais eficiente. A fazenda foi escolhida para testar um novo produto, o indutor de resistência à base de nutrientes e que tem o mesmo fungo do fermento de pão. Os testes na lavoura já estão sendo feitos há 2 anos. Até o momento, nós alcançamos aí uma eficiência de controle para o caso das vassouras vegetativas de 77% e para vassouras de almofada em torno de 61%. Em média, em termos de vassouras totais, essa eficiência de controle foi em torno de 68%. O dono e o gerente da fazenda estão otimistas com estes primeiros resultados. Visivelmente, a gente vem observando o seguinte, que é notável a mudança. Algumas parcelas realmente demonstram uma mudança a nível da fazenda, em que a quantidade de vassoura é bastante grande, né? E nessas parcelas a gente já viu uma diminuição. O teste que estão fazendo, né, está dando 70% de melhoria e a gente espera que isso seja concreto para que a gente seja feliz no futuro, né? Mas a técnica ainda precisa de mais estudo. Na realidade, esse trabalho ele foi iniciado em 2007, maio de 2007, e acreditamos que deverá ter uma duração aproximada de 4 anos. Nós já temos 2 anos aproximadamente, portanto, acreditamos que em mais 2 anos nós teremos resultados mais conclusivos. É preciso pesquisar mais. É preciso pesquisar mais, é um produto que ainda está em nível de pesquisa e não poderá ser utilizado ou recomendado, pelo menos não por enquanto. Enquanto o produto não é liberado, a recomendação é fazer o manejo com a retirada da vassoura e renovação da lavoura com clones mais resistentes. É o que faz seu Guido Calimã. Na fazenda dele, há 7 anos, foram plantadas variedades de cacau mais resistentes e produtivas. A diferença está aqui, bem próximo. Esse é o clone e esse é o comum. O senhor está satisfeito? Muito. Tem fruta o ano todo, né? Muito bom. Na estação experimental da cidade, hastes são distribuídas a preço subsidiado. Mas a produção não é suficiente para atender a procura. Hoje, a capacidade da estação, em torno de mais ou menos 50 mil hastes ao ano,
não atende às exigências dos produtores. Então nós precisamos realmente de parcerias, e essas parcerias até já estão sendo buscadas para que a gente possa aumentar a nossa oferta, porque realmente a demanda é bem maior do que a nossa oferta. E essa procura é grande porque o cacauicultor aqui não desiste fácil. A prova está nas fazendas bem cuidadas. O perfil empreendedor de muitos agricultores é comprovado pelos investimentos na irrigação. Esta região tem um longo período de estiagem, de abril a setembro. O sistema de irrigação do cacau aqui no Espírito Santo começou a ser implantado em 1975. Hoje, metade das áreas cultivadas assim, na Cabruca, debaixo das árvores nativas da Mata Atlântica, é irrigada. No restante da lavoura, em sistemas agroflorestais, a irrigação é feita em 100% das plantações. Para irrigar uma área, o investimento varia de R$2 a R$5.000 por hectare. Esse é o sistema de irrigação por aspersão, chamado canhãozinho, o mais barato e o mais prático usado hoje para todos os cultivos no Espírito Santo. Agora nós temos também outros sistemas de irrigação. Nós temos o sistema de gotejamento, temos o microaspersão, temos o sistema de inundação, que são sistemas usados, mas que não têm a mesma eficiência que tem esse sistema que vocês estão vendo. É o insumo principal no Espírito Santo, é a irrigação. Se não irrigar, não se produz nada. E a gente começa com a série especial sobre o cacau do Brasil. Hoje continuamos no Espírito Santo. Lá, Marta Almeida e Marcelino Silva visitaram fazendas que adotaram formas mais eficientes de secar e colher cacau e que investem no turismo rural e na qualidade das amêndoas. Uma viagem interessante. Confira. Uma região que investe no cacau. Em Linhares, no Espírito Santo, os cacauicultores não medem esforços para agregar valor à lavoura cacaueira. Com estiagem prolongada, é preciso irrigar. Emir Macedo Filho sabe da importância da água para o cacau e está modernizando o sistema de irrigação na fazenda. Mas isso não é tudo. Aqui ele implantou o SAF com a seringueira e adaptou a sede para receber grupos em passeios ecológicos. Tem área de lazer à vontade e trilha na mata e nos cacauais. Nós temos o turismo de lazer e o turismo de conhecimento científico do cacau, onde a gente apresenta todo o processo produtivo da lavoura, desde a colheita até a sua comercialização, e fazemos essa trilha ecológica onde a gente apresenta essa exuberância da Mata Atlântica. E a cultura do cacau é uma cultura que tem uma particularidade e uma grande vantagem sobre as demais culturas, que ela é uma cultura preservacionista por excelência. Ela protege todo esse bioma, a avifauna da região, nossos rios, nossas matas, nossos lagos, e isso hoje nem nos pertence mais, é patrimônio da humanidade. Então nós temos que realmente preservar essa beleza natural e tão importante para todos nós. Na fazenda Cupido e Refúgio, a reserva florestal é também atração para grupos de visitantes. Mas no lugar onde o cacau é cultivado em sistema agroflorestal, outras curiosidades, como a barcaça de tela com cobertura de plástico. Usavam esse sistema para secar café. Aqui no Espírito Santo existem alguns exemplos. E daí refizemos e adaptamos para secar o cacau, com as seguintes vantagens em relação ao sistema tradicional. Aqui o cacau, além de secar com o sol que bate em cima da semente, a ventilação ajuda a secar bem mais rápido do que o sistema tradicional, sem perigo de queimar, sem perigo de passar do ponto. E junto nós colocamos as caixas de fermentação. Com isso nós ganhamos aproximadamente um dia, porque é muito mais rápido, aquece muito mais rápido e a cor fica mais bonita. Outra vantagem é que no sistema tradicional o barcaceiro pisa. Ele vai secando, passando o rodo e não deixa de pisar nas sementes. Isso quebra a semente. Quer dizer, então existe uma perda da qualidade quando ele quebra essa semente e vira munha. E pior ainda se ela for secada na lenha, onde normalmente o piso é feito de aço com furos.
ele secando e é difícil controlar a temperatura, ele seca demais e quebra com mais facilidade. Eu acredito que dá uma perda de mais ou menos 3% ao ano. Na lavoura, poda constante para manter o cacaueiro baixo, o que facilita a colheita e evita danos aos frutos. O colhedor não derruba a fruta quando ele está colhendo. Ele usa uma tesoura, em vez de podão ou um instrumento que venha ferir a planta, colhe como se fosse uma maçã, uma pera e coloca nos carrinhos. Esse carrinho é extremamente leve, fácil de ser conduzido e não dá impacto, porque na hora de colocar também é sempre colocado baixinho para fazer a quebra. Então facilitou nosso trabalho, deu agilidade e o trabalhador faz o trabalho dele com muito menos esforço. E é justamente a qualidade do cacau a principal preocupação dos cacauicultores que já adotaram o manejo para a produção do cacau fino. Colheita, quebra, fermentação e secagem diferenciadas geram amêndoas assim, perfeitas e com aroma especial. Para finalizar todo este processo em busca da qualidade, os produtores de cacau fino da região se reuniram e já solicitaram ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a certificação de origem geográfica. Este é o cacau Floresta do Rio Doce, um passo importante para a valorização do produto no mercado externo. Isso quer dizer o quê? Que nós abrangemos uma área que está em torno da Mata Atlântica e as margens do Rio Doce. Isso vai que a gente seja reconhecido de preservação, vamos dizer, da Mata Atlântica e do Rio Doce, que é um grande rio que nós temos aqui no Espírito Santo. Que além disso, os 10% da Mata Atlântica que existe ainda no Espírito Santo, ela está à margem do Rio Doce porque tem o cacau. Então, para a gente ser reconhecido, nós precisamos de certificar e mostrar ao mercado o que nosso trabalho nós estamos fazendo. Paulo também está determinado a fazer desta região uma produtora de cacau orgânico. Nas ilhas do Rio Doce, ele orienta os pequenos cacauicultores que já cuidam da lavoura sem utilizar produtos químicos. Seu Noroel Costa, de 73 anos, tem uma ilha de 10 hectares e está ansioso para conseguir a certificação e uma renda melhor. É um cacau de qualidade e tudo, e aonde a gente vai fazer força de lutar por isso, né? Mesmo por causa do preço. Vai ser melhor do que esse cacau daqui que nós temos, né? E vai ser conhecido em outras partes, em outros cantos, né? E aí o que a gente quer é isso, né? Pesquisa para combater a vassoura de bruxa, tecnologia da irrigação para enfrentar a estiagem, inovações e turismo rural para melhorar a renda. E além de tudo isso, a preocupação com a qualidade que valoriza o cacau. O Espírito Santo aposta na lavoura que traz riqueza e ajuda a preservar o meio ambiente. Encerramos hoje a série especial sobre o cacau do Brasil. Na última reportagem, a qualidade é o principal foco. A indústria chocolateira não quer nem saber de amêndoas que não produzam um bom chocolate. E essa preocupação precisa ser a meta dos cacauicultores brasileiros. Cacau de alta qualidade e valorizado no mercado internacional. Na Bahia, há alguns anos, os investimentos na produção do cacau fino ou aromático começaram a fortalecer esta meta. O produtor João Tavares é um dos mais entusiasmados com este conceito e já quer mais do que vender amêndoas. Se prepara para produzir chocolate. A gente verifica no campo diversas variedades, está se descobrindo esses sabores, cada dia é uma nova experiência. E com relação ao chocolate, há um desenvolvimento de novos processos, novos tipos de formulações com mais cacau, que isso hoje é uma coisa que o mercado demanda isso. E tem também a parte do sabor, que hoje esse cacau realmente é maravilhoso. Ele é um chocolate muito saboroso. João Tavares sabe que o primeiro passo é zelar pela qualidade da amêndoa. A fazenda dele produz o cacau fino com manejo diferenciado.
técnicas que estão sendo adequadas no norte do Brasil. Tomé-Açu fica a 200 quilômetros de Belém. Para chegar lá, é preciso pegar uma balsa, mas a viagem é rápida e tranquila. A cidade chama a atenção pela presença de muitas pessoas com cabelo liso e olhos puxados. A colônia de japoneses de Tomé-Açu já tem 80 anos. Uma turma muito organizada que criou há 60 anos a Cooperativa Agrícola Mista. A estrutura é grande, armazém para estocar o cacau e a pimenta do reino, principais produtos agrícolas da cidade. Uma fábrica de polpa de frutas que vende para outras regiões do Brasil e também exporta. E como ninguém é de ferro, os japoneses fizeram um sofisticado campo de golfe, esporte preferido deles. Mas é no campo que a colônia mostra sua força. A busca pela qualidade é constante. Como a pimenta do reino ficou com custos altos por causa da fusariose, que mata as plantas precocemente, o cacau tem sido prioridade por aqui. Não parece, mas essa simpática japonesa já tem 88 anos de idade. Dona Haru Takahashi foi pioneira no cultivo do cacau em Tomé-Açu. Viúva e com os pimentais morrendo cedo, ela não pensou duas vezes. O cacau era o melhor caminho. E olha que para conseguir as primeiras sementes, ela teve que brigar muito. Ematê disse, se aquele que apronta primeiro, saquinho com terra, com sombreamento, recebia. Eu caprichei rapidinho, enchi terra, fiz cobertar de folha de inajá, né? Aí esperei um ano, não veio semente. Aí já ano seguinte já não prestou mais. Eu fiz de novo, aí antes de estragar esse saquinho, eu vou lá em Belém. Fui de barco, deixei duas filhas em casa, fui lá, disse que não deu para arranjar. Mas se eu não pode arranjar, eu vim de lá do Tomé-Açu com um barco atrás do semente, se eu não pode arranjar nem um pouquinho, se eu não arrumar, se eu não saio daqui. Ameaçou, rapaz. Aí ele ficou me olhando. Então, se ela vem amanhã, 3 horas da tarde, sua semente está pronta. Pode vir buscar. Hoje, Dona Haru está satisfeita com o cultivo na fazenda que leva o sobrenome dela. E não é para menos. É daqui que sai o melhor cacau do Pará. Prêmio conquistado este ano numa festa que reuniu os principais cacauicultores do estado. A produção é tocada pelo filho de Dona Haru. Foi de seu Jorge a iniciativa de investir na qualidade do produto. O cacau de classe, como ele chama, tem manejo diferenciado. Primeiro, o agricultor tentou seguir as recomendações da Associação dos Produtores de Cacau Fino de Ilhéus, mas não deu certo. Foram feitas então algumas adaptações com orientação dos técnicos da CEPLAC, órgão de pesquisa do cacau. Os cuidados começam com a colheita, só frutos maduros e nada de ferir a casca para não iniciar a fermentação antes do tempo. Na quebra, a seleção somente dos perfeitos. Na fermentação, nada de revirar as amêndoas antes de 48 horas. Só depois deste período, este trabalho é feito a cada 24 horas. A fermentação é a etapa mais importante para se chegar a um cacau de alta qualidade. Aqui na fazenda do seu Jorge, além da orientação tradicional da CEPLAC, já foram feitos mais de 60 experimentos para tentar conseguir uma fermentação perfeita. Um deles é este aqui, que utiliza caixas de isopor, uma opção bem mais barata, principalmente para os pequenos produtores, e que, segundo o seu Jorge, é até mais eficiente do que o coxo de madeira. É que a temperatura, tanto do centro como das bordas, há uma variação muito mínima. Então, dá uma fermentação quase perfeita. Portanto, o que nós detectamos dessa razão do isopor ser uma caixa de fermentação, porque nós colocamos sensores de medidor de temperatura no centro, nas bordas, no fundo e mais em cima, e a variação foi mínima.
Isso significa que o processo de fermentação se torna quase perfeito. Eu vou dizer perfeito, muito melhor do que uma caixa de madeira. E principalmente para pequenos agricultores, isso é uma saída excelente e qualquer pessoa, até com 50 quilos de cacau, dá para se produzir um cacau de classe superior. No coxo ou no isopor, a fermentação só é concluída num período que varia de 7 até 13 dias. É preciso esperar o ponto certo. Esse ponto ideal nós temos que detectar de duas etapas no coxo de fermentação, né? Primeiramente, nós vamos cheirar, tá? Tem que ser pelo odor, nessa borda, nas laterais, que quando dá o ponto de fermentação, ao inalarmos, temos que inalar profundamente, como fosse um bom gourmet em vinho, né? Então inalar profundamente e após essa inalação, se detectar que já tem uns traços sutis de amoníaco, é um sinal de que o ponto de fermentação já se concluiu. E no centro, procura pegar as amêndoas aproximadamente lá no meio do coxo e também inalamos profundamente. E ao inalarmos, se percebemos que a acidez está somente com alguns traços bem suaves, é que se deu o ponto de fermentação. A última etapa é secar somente ao sol durante 4 ou 5 dias. O cacau da fazenda Takahashi consegue até o dobro do valor normal no mercado. Já exportamos um pequeno lote, foram de 6 toneladas, né, para os Estados Unidos. E a partir daí as portas se abriram e este ano já temos propostas novamente, porque os americanos gostaram desse cacau e estamos em via de negociação nesse momento. Alta produtividade, combate à vassoura de bruxa, tecnologia no campo, inovações e a preocupação com a qualidade. Produtores que mostram no dia a dia em suas fazendas que o cacau ainda é o fruto de ouro. Basta cuidar da lavoura como ela precisa e merece.